Certamente, se você é brasileiro, brasileira, você já viu essa imagem que é o quadro O Abaporu, de autoria da artista brasileira Tarsila do Amaral. Foi feito em 1928 e muito se falou sobre esse quadro, muito se falou sobre a ideia da Tarsila a respeito da obra, mas o que eu quero trazer para vocês hoje é um outro lado da artista. Eu sou Cristina Ascar, eu sou mestre e doutoranda em História da Arte pela Unifesp. Deixe seu like, siga o perfil, assim você não perde nenhum conteúdo como esse. Esse vídeo é o primeiro de uma série que eu quero fazer sobre artistas latino-americanas. Bem, quando estudamos um artista, é muito importante estudar a técnica com a qual esse artista ou essa artista trabalha. É muito importante entender a obra dele ou dela, a obra que estamos observando ou que é objeto do nosso estudo, mas também é muito importante entender a essência desse artista, como era essa pessoa. E hoje eu quero falar da Tarsila desde outro ângulo, outro ponto de vista. Porque é verdade que a Tarsila nos deixou muitas pinturas magníficas, mas ela também nos deixou um outro tipo de produção. Bastante profícuo, bastante interessante. Eu estou falando das cartas. As cartas que a Tarsila do Amaral escreveu durante a sua vida. Então eu quero dizer que é muito importante você também entender o que essa artista pensava ou como era essa pessoa na sua vida cotidiana, e isso normalmente se descobre por meio da leitura da correspondência. Então estamos falando de artistas que viveram num tempo em que era muito normal trocar correspondências, trocar cartas. Não é como hoje, que a gente vive um momento em que tudo é e-mail, ou WhatsApp, ou áudios de WhatsApp, enfim, por sorte, nós, quando estudamos muitas artistas, nós temos um material bastante rico para analisar, que são cartas, cadernos ou textos que essas pessoas nos deixaram. Inclusive, recomendo fortemente um livro chamado Correspondência, Mário de Andrade e Tarsila do Amaral, com a organização da Araci Amaral. É um livro interessantíssimo porque você tem acesso às cartas que o Mário de Andrade, o escritor Mário de Andrade, escreveu para Tarsila, e a Tarsila escreveu muitas cartas para o Mário também. Isso nos dá uma outra visão da artista, porque a gente conhece aqui a pessoa Tarsila, inclusive a caligrafia dela, que era muito bonita, e a forma que ela tinha de se expressar por meio da escrita também é muito interessante. Trago aqui uma história para vocês sobre esta obra que vocês estão vendo. Ela tem uma história, que é a seguinte: o Mário de Andrade adquire na Feira de Flores do Largo do Arouche, em São Paulo, todas as margaridas que ele encontra à venda. Ele compra todas. E ele as envia para o ateliê da Tarsila. E numa carta ela diz: olha, eu tive um trabalho imenso para encontrar vasos para todas elas. E a partir desse presente, dessa gentileza, ela pinta o quadro intitulado As Margaridas de Mário de Andrade, que hoje, inclusive, pertence à coleção do Joseph Safra. Então, quando falamos de pesquisar sobre um artista, é fundamental a gente buscar textos que falem sobre essa pessoa, ou textos escritos por esta pessoa, porque no caso das cartas, por exemplo, elas nos fornecem detalhes sobre a vida pessoal, viagens, amizades, relacionamentos familiares, e nos ajuda a entender melhor o contexto das obras. Por exemplo, em uma carta da Tarsila enviada aos pais em 1923, é onde ela escreve a frase pela qual ela termina ficando famosa e termina caracterizando o seu, em certo aspecto, né, a sua obra. Ela diz: eu quero ser a pintora do meu país. Então as cartas também podem mencionar inspirações que um artista ou uma artista teve, seja por meio de outros artistas, correntes artísticas, ou até mesmo algum acontecimento da sua vida privada, como esse que eu contei aqui. Isso nos permite uma melhor compreensão do estilo que essa artista desenvolveu. E as cartas também nos revelam uma percepção das críticas recebidas e como isso afetou ou não o processo criativo. Então, no caso, as cartas da Tarsila, elas não apenas colocam luz sobre sua vida pessoal, mas também oferecem informações muito valiosas sobre o nascimento de algumas obras, as intenções artísticas e as inspirações que moldaram esse estilo inconfundível da Tarsila. Então, se vocês quiserem saber mais sobre Tarsila ou sobre alguma outra artista do período, como eu falei,
Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre artistas latino-americanas que eu quero fazer, então se tiver alguma curiosidade sobre algum artista ou tiver sugestões para os próximos vídeos, sugestões de nomes que vão ser super bem-vindas, escrevam aqui nos comentários ou mandem um e-mail para info@relatosdearte.com. Lembrando que nas próximas semanas eu vou disponibilizar o link de inscrição para a aula aberta, gratuita, que vai ser online sobre a Sofonis Banguissola. Então fiquem atentos, porque teremos mais relatos de arte sobre mulheres artistas. Obrigada, até a próxima!